E aí, trazendo um viés mais competitivo, né? Será que quando você pensa no seu trabalho, no seu treino, no seu caráter de treino, você pensa no seu torcedor? Você pensa no torcedor, na pessoa que vai assistir o teu jogo, que vai assistir o seu trabalho, que vai acompanhar o seu trabalho? Será que você leva em consideração a cultura desse lugar? Será que você leva em consideração a cultura como cidade, como país, como ideia, o que aquelas pessoas, o que aquela cultura prega e diz, sabe? Isso tem muito a ver com o modelo de jogo, principalmente, né? Eu, dentro de algumas vivências minhas aí, já pude olhar, fazer essa reflexão e vivenciar diferentes reflexões sobre isso. Por exemplo, aí tem o torcedor, quando eu falo, né? Então, trazendo uma questão do futebol brasileiro, será que você já chegou e pensou como o torcedor brasileiro, pensando numa questão, né, nossa, gosta de um futebol ofensivo, como gosta, e o gostar de um futebol ofensivo não é ter posse de bola, que aí acho que por muito tempo as pessoas fizeram essa confusão. O futebol brasileiro sempre foi pautado num futebol um pouco mais direto, tinha uma certa posse, mas uma posse vertical. E eu falo por já ter assistido todos os jogos da Copa de 82, todos os jogos da Copa de 70, que são essas imagens da nossa cultura aí, que trouxe a ideia de futebol ofensivo nossa, principalmente. E era um futebol que chegava muito no ataque, era um futebol vistoso também, porque tinha muita qualidade técnica individual, mas era um futebol com passes verticais, com infiltrações, com ataque ao espaço, ruptura, o tempo inteiro. Então, a gente vê aí o Cerezo e o Falcão abraçando, caras meio-campistas, volantes, que infiltravam na área o tempo inteiro, tinha uma questão de verticalidade, né? O próprio situação da Copa de 70, que tinha uma mobilidade grande entre os jogadores e principalmente no ataque, ali o Tostão caindo pelos lados do campo, fazendo um centroavante também, um falso 9 ali em 70, né? Então, uma questão, um viés bem ofensivo, né? Tirando um pouco da parte técnica dos caras que eram top. Se você olhar para o contexto do jogo, era um jogo ofensivo dentro daquela realidade. Era um jogo que era propositivo, mas que finalizava o tempo inteiro, que pisava na área, que agredia o adversário no bom sentido, né? Então, assim, será que você pensa, ao montar seu treino, ao montar o seu trabalho, a desenvolver o seu jogador, será que você pensa no contexto que você tem inserido? Né? Então, aqui eu não pus um clube, eu pus uma questão de ser a camisa da seleção, mas será que você pensa nisso? Né? Eu tenho uma experiência bacana que me levou a primeira vez à reflexão sobre isso. Por exemplo, e foi no Novo Horizontino, quando eu cheguei lá. Hoje o Novo Horizontino é um clube de Série C de brasileiro, um clube da primeira divisão do estado de São Paulo, no Campeonato Paulista. Mas quando eu fui para lá, ser o treinador do Sub-15, a gente foi construir, iniciar uma construção que perdura até hoje. É um trabalho muito bom do clube, mas era de um clube que estava na quarta divisão, na terceira divisão do estado de São Paulo. Tá? Era um clube que passava por um processo de reestruturação, né? Apesar de existir o Novo Horizontino antigo, que fez a final caipira em 1990, é famoso no interior de São Paulo, até no símbolo mostra, ele foi refundado em 2010, e aí no ano de 2014 a gente estava, eu fui contratado junto com diversos outros profissionais para fazer um trabalho nas categorias de base, reorganizar, reativar, reestruturar as categorias de base. Então, a gente chegou ali, não tinha nada. Então, a gente montou times, fez peneiras, começamos a estruturar equipes, estruturar ideia de jogo, modelo de treinamento, muita discussão sobre treinamento no futebol. E aí, pensando num contexto, naquele ano, ali, em meados de 2014, a gente pegou uma final de era Barcelona, uma final, a última Copa do Mundo no início. Então, eu vou jogar esse 2014 para a final de 2013, né? Em 2013 ali, ainda uma era da Espanha campeã do mundo em 2010. E ainda se falava muito boom do tic-tac ali do Guardiola, muita ideia de jogo ofensivo pautado num jogo de posse, um jogo, né, de posição.
e muito pautado pelo sucesso ali do Barcelona do Guardiola ainda, né? Então se discutia muito isso, falava-se muito isso, tentava-se replicar muitas coisas e havia também um recente boom ali da chegada da periodização tática no Brasil. E muita gente falava muito as duas coisas, misturava as duas coisas, né? Falava que tudo era periodização tática, tudo tinha que ser igual ao Barcelona. Mas também ali em 2013 teve aquela final da Champions League, Bayern versus Borussia Dortmund, que o Bayern foi campeão, né? E começava aí uma virada, já vinha começando uns 2 anos antes também uma virada, uma chegada maior do futebol alemão. E dentro disso, a gente foi também, dentro de uma imersão que a gente fez ali pelo clube, então, de viver a cultura, a sociedade, a cidade, a cultura da cidade, né, nos levou a algumas reflexões, levantou algumas reflexões e discussões, e ficou bem claro assim, como a cidade, a própria diretoria do Novo Horizontino ali, não queria um estilo de jogo do Barcelona, não gostava, a cidade não gostava disso, os torcedores, os diretores não gostavam disso, os donos do clube, que é um clube de dono, né, investidores, não gostavam disso. E como o clube em si, a cultura ali, gostava e queria um jogo mais vertical. E aí, então, no comparativo daquela época, era, pelo amor de Deus, não falem nada, não façam nada de Barcelona aqui, e façam mais de Bayern de Munique aqui. Façam Borussia Dortmund, Bayern de Munique aqui, que tem muito mais do que o torcedor quer. E ali a gente levantava várias reflexões, né? E eu comecei a perceber, assistindo os jogos do profissional do Novo Horizontino naquele ano, em 2014, que foi campeão da Série A3, inclusive, o como, sentado na arquibancada, eu pude vivenciar essa questão de um jogo vertical, né? De ver como a cidade, o torcedor, o clube gostavam de jogo vertical. E se você pegar um histórico, o Novo Horizontino foi um clube que chegou em Série C, Série B de brasileiro ali na década de 90, foi vice-campeão paulista nos anos 90, né? Perdendo a final para o Bragantino, a famosa final caipira, como eu já mencionei. E aí você olha para essa questão. Eu estou assistindo um jogo em 2014 do Campeonato Paulista da Série A3, que tinha um time extremamente vertical, o profissional naquela temporada, em 2014, e as pessoas olhando assim, a gente vendo a equipe sofrer e tal, de repente uma bola longa, uma bola vertical, uma bola longa, um chutão, às vezes até um chutão na frente, tinha um atacante rápido lá na frente, Guilherme Queiroz, nossa, a torcida levantava quando perdia o gol, né? Mas toda hora que a bola ia rápido para o ataque, o torcedor se levantava, né? Então, acompanhando essa trajetória de saída. E quando ficava muito com a bola, também a torcida ficava impaciente, não gostava. Então, a gente também tem que levar em consideração algumas questões culturais, sim, ao meu ver. E essa experiência ele me ensinou muito sobre isso, né? Por chegar numa cidade nova, num contexto diferente que eu estava habituado,